Boa noite, pessoal. Eu sou Ceissa Amorim e desde bem novinha, por volta dos meus 12 anos, eu comecei a acessar as informações dos oráculos. Então, o primeiro oráculo que eu utilizei foi o baralho comum. E ali eu vi as coisas, como eu era muito novinha, falava tudo sem filtro, né? Falava tudo sem filtro e causei, assim, uns probleminhas na vida dos adultos que haviam me consultado, mas no final deu tudo certo. E meu pai não gostava nada desses meus talentos de prever o futuro, de acessar informações de um lugar que ninguém sabia. E lá naquela época tudo era macumba. O nome era "Você é macumbeira". Mas eu não ia para lugar nenhum, eu aprendi ali sozinha, né? Sozinha, mais ou menos. Todos nós temos os nossos amigos invisíveis, e o meu amigo invisível me ensinava. Ele não era criança, ele era um adulto. E ele sempre... Eu era criança. E ele sempre me ensinava tudo que eu precisava saber. Para que eu apaziguasse os meus ânimos, porque eu não era uma pessoa fácil. Não era uma criança fácil. Eu era uma criança hiperativa. Naquela época não existia essa palavra, não existia esse conceito, então era teimosa, muito teimosa, cheia de energia, como diz um amigo meu, as mitocôndrias gigantescas, era uma usina. E era terrível, assim. Eu imagino como foi difícil para minha mãe. Graças a Deus os meus filhos são tranquilos, não chegam metade do que eu fui. Então, eu tive muita sorte com eles. Mas, voltando ao assunto dos oráculos. Aí eu fiquei um tempão aqui em Brasília jogando oráculos, né? O tarô mesmo. Aprendi o tarô, como todo mundo de Brasília, lá no início, Revista Planeta, Tarô de Marsella. Depois fui aperfeiçoando. Chegou um tempo que eu fiz uma oxigenação, né, no meu aprendizado. E aí eu tive aulas com uma advogada que era maga, fantástica aqui. Ela era de Pernambuco, ela era advogada. E fiz as aulas com ela. Né? Eu não vou colocar nomes, porque eu acredito que ela já tenha feito a passagem, porque ela já era bem senhora na época, mas eu não vou colocar nomes. E foi muito rico o trabalho com ela. E desde então, quando eu comecei com esse aperfeiçoamento dos oráculos, a vidência aumentou ainda mais. E depois eu fiz o curso, né, de controle mental, método Silva, atual método Silva, que era método Silva de controle mental. Atualmente é só método Silva. E na época eu já tive alguns indícios, assim, de que eu conseguia alcançar as coisas mais rápido. O campo me trazia as informações com mais rapidez. E tudo isso para falar que eu fiquei um tempão sem jogar tarô. Teve época que o jogo do tarô me trazia mais rendimentos do que o meu trabalho oficial, que era no serviço público. Mas aconteceram dois fatos que me incomodaram muito, que acarretaram a minha retirada do mundo do tarô. O primeiro fato foi a morte do Ayrton Senna. Eu estava na casa da minha madrinha de casamento
E o filho dela, um jovem, que eu não vou falar o nome, mas ele sabe quem ele é, era em Fortaleza. Eu tava jogando tarô pra mim e ele falou: você acredita nessa idiotice aí? Eu falei: acredito. Por isso que eu tô jogando pra mim, senão eu não ia perder tempo. Ele era adolescente na época, eu já era adulta. E aí ele falou assim: então vê aí se o Ayrton Senna vai ganhar essa corrida. Essa é fácil, até eu sei responder. Ele completou, né, a frase. E eu joguei 3 vezes, e as 3 vezes dava a morte do Ayrton Senna. E aquilo me deixou assim triste. Eu falei: cara, se eu pudesse, eu ia lá no Ayrton pedir para ele sair dessa corrida, porque tá dando a morte do Ayrton Senna. E eu fiquei impactada. Logo em seguida teve um acidente. E aí ele falou, né, o filho da minha madrinha: você é bruxa, cara, você é bruxa, olha aí o que aconteceu. Não é possível, foi essas porcaria aí que você tá usando. Eu falei: não, eles só disseram. Você perguntou, eu não tava querendo saber de Ayrton Senna, eu tava querendo saber da minha vida. Não tava disposta a ver nada além da minha vida. E aí foi concluído o óbito do Ayrton Senna. Tá. Depois, passou um tempo, eu tinha um amigo que era deputado federal da Bahia. Não vou falar o nome dele. O filho dele é deputado federal, é deputado estadual. E nós ficamos amigos. E eu joguei até em Salvador, na casa dele, pros filhos, para saber quem poderia ingressar na política. Na época deu que era a filha mais velha, mas ele insistiu que o filho tinha mais perfil. Mas era a filha mais velha que as cartas indicavam. E passou um tempo, eu recebi um telefonema dele e ele me pediu para que eu fosse até o apartamento dele. Na época era aqui na 302 Norte, em Brasília, onde eram os apartamentos dos deputados. E ele estava com a esposa, falou assim: veja aí, Ceissa, eu tô com um amigo que tá muito mal e a gente tá com medo desse amigo não estar entre nós. Eu queria que você visse isso. E aí eu falei: ah, não gosto muito de ver pra outra pessoa assim, não. Aí ele: não, mas é um amigo muito, muito querido, e a gente precisa saber dessa notícia. E aí eu joguei pra ele, falei assim: olha, se esse amigo chegar até o Natal, ele tá no lucro, porque eu tô vendo aqui, a situação dele realmente tá muito grave, ele não sobrevive. E aí ele me fez outra pergunta, do lado da mulher dele. Ele falou assim: olha, eu chamei Ceissa aqui porque Ceissa não erra. Isso são as palavras dele: Ceissa não erra. E eu quero saber aqui, fale pra minha mulher aqui, Ceissa, nós vamos nos separar? Porque eu não quero me separar dela. Ele tirou as cartas e eu dei a resposta: só com a morte. Ok, passou um tempo, não tive mais notícias dele. Isso era novembro. Em janeiro, ou fevereiro ou março, não me lembro, no início do ano, eu liguei no gabinete dele para saber dele, como é que estavam as coisas, até saber a notícia do amigo. E a secretária dele falou assim: você não ficou sabendo não, Ceissa? Ele faleceu. Ele faleceu, salvo engano, antes do Natal. Aquilo foi um impacto tão pesado no meu corpo físico, sabe? Foi um soco no estômago. Porque eu não tive a percepção de que ele estava querendo saber era dele mesmo, que era ele quem estava doente, era ele quem estava em fase terminal, né? Por isso ele fez a pergunta: nós vamos nos separar? E o tarô respondeu: só com a morte. Isso me chocou muito e eu acabei largando o tarô. E para quem pensa
que o tarô é algo que você tem que estudar muito para você chegar à excelência e que só isso basta, não é assim não. O tarô, ele é um livro espiritual. Ele não é um livro racional. Ele é um livro espiritual. E as fichas caem, o download é feito, quanto mais você manipula o tarô. Quanto mais você estuda, quanto mais você busca o conhecimento pelo tarô, quanto mais você ouve o ensinamento de uma outra pessoa, o campo abre a informação para você, porque ele vê a conexão. Então, nesse período que eu fiquei sem jogar tarô, eu tive muitos problemas e eu fui avisada que eu teria muitos problemas, né? A primeira coisa é que o que disseram ao meu ouvido, eu te dei, eu te tomo. Eu falei, pode tomar. E realmente tomaram tudo. Isso eu tô falando do espiritual. Tomaram tudo. Eu falei, vocês só vão tomar o que não é meu. O que é meu fica comigo. Como o conhecimento, né? O conhecimento, a certeza em algo superior. E eu tenho uma questão de foro íntimo, de que o que é espiritualidade e onde há espiritualidade não existe coerção. Se houver coerção, não tem espiritualidade. E eu fiquei muito tempo na noite escura da alma, em todos os aspectos, mas não pegava o tarô. Passei por baralho cigano depois de um tempo, que fiz um curso para reativar com uma taróloga daqui de Brasília, que é uma fofa, mas eu não vou falar o nome também, porque eu não sei se as pessoas gostariam de que o nome delas fosse veiculado. Então eu não vou falar os nomes para evitar qualquer complicação. Mas as pessoas sabem de quem eu estou falando, né? Os que estão vivos. E os que fizeram a passagem continuam vivos, só que sem o corpo físico. E aí, recentemente, me veio assim a vontade de retornar aos estudos do tarô. Porque eu sei, né? Eu sei, mas gente, são mais de 20 anos sem mexer no tarô. Sem estudar o tarô. Não desfiz da minha biblioteca, não deixei de comprar decks, mas eu não estava mexendo com tarô, eu não estava lidando com tarô. Aí outro dia eu vi um pessoal assim, muito bacana no YouTube, entrei em contato, jogaram pra mim e tal, uns fofos. Também não vou falar nome porque eu não conversei com eles. Perguntando se poderia citar o nome do canal, dos tarólogos. Aí eu continuei procurando, assim, mais coisas, só que tem hora, né, que abre uma página para você que você não estava procurando. E eu sei que isso é uma das formas que a espiritualidade está mostrando, que assim como é em cima, é embaixo. A gente está tendo, por meio da tecnologia, o acesso que temos com o espiritual, quando temos o hábito de nos dirigirmos ao espiritual. Eu tenho essa habilidade desde pequenininha, mas não era coisa que eu comentava, porque eu tinha medo de ser internada como doida. Eu já tinha ouvido isso, né, deles, da espiritualidade. Não conte tudo que você vê, nem o que você ouve, porque você pode ser internada num hospício.
Então a gente vai te ensinando e você segue calada. Ok. E eu usei muito dessa espiritualidade no meu trabalho, no serviço público, porque eu fazia conexão e conseguia ligar uma coisa a outra e eu fechava o caso, né? E conseguia encontrar o fio de Ariadne, né? No labirinto do Minotauro. E tive êxito na minha vida profissional como servidora pública e já estou aposentada desde 2014. E hoje eu era para ser um mapa astral com meu astrólogo preferido, que eu também não vou falar o nome dele porque eu não pedi autorização. Mas ele entrou numa outra vibe e eu falava para ele: você não tá falando do meu signo, eu nasci tal dia, tal hora, não é esse signo. E ele: é sim. E ele continuou contando uma história e eu falei: ok, eu vou te ouvir. Você tá insistindo aí, mas eu sei que eu tenho outro signo e outro ascendente. Ele: eu tô falando do seu ascendente. Eu falei: não, meu ascendente não é esse. Enfim, ele falou algo assim que, pá, mexeu comigo. E aí eu continuei com meus afazeres, fui fazer as unhas. E aí eu cheguei em casa ainda há pouco e começaram a falar comigo, né? É o lugar. Quando eu começo a mexer com os oráculos começam a falar mesmo. E esses dias eu perguntei, né? Qual é a minha habilidade que eu devo usar para o meu benefício, para o benefício das pessoas à minha volta, para o benefício de mais pessoas possível? Como é que eu posso ser uma contribuição? E aí a resposta foi sendo um oráculo. Esse era meu apelido, oráculo. Quando eu parei de jogar o tarô, eu sou péssima em fazer cálculos matemáticos. Minha filha tinha 6 anos, quando eu parei de atender profissionalmente, porque era um entra e sai na minha casa que era terrível. E ela tinha 6 anos e hoje ela tem 33 anos. Eu comecei com os oráculos aos 12, hoje eu tenho 59. E hoje eu tava aqui sentada, né? Dá pra vocês verem ali, né? Tem um tarô do amor, que eu acho as cartas bonitas e as letras hebraicas. E eu estudo Kabbalah há um tempinho. E eu sentada olhando pro tarô que tá na parede e olhando pro louco, né? O louco. E aí o tarô começa a conversar comigo. Vai dar pano pra manga isso aqui. O louco, ele não é a posição de início. Nas cartas, o louco é a posição de final. Porque o louco, por que o louco tá no precipício? Porque ele vai encarnar. Ele é o espírito livre, é o espírito sem corpo físico, mas acompanhado do ego. O cachorrinho é o ego. E
da ponta do precipício, ele faz a queda. Por que que o louco é esse que vai reencarnar? O louco é o voluntário, né? Aquele que se voluntaria para vir novamente a esse planeta, para domar os animais deste planeta. E os animais deste planeta também se referem aos humanos. Humanos são animais. Seres humanos já têm uma centelha que os move em favor dos próximos, dos seus, né? Dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus filhos, dos amigos mais chegados. E existem os meta-humanos, que estão além do núcleo familiar. Eles estão preocupados não necessariamente com a humanidade, mas com a civilização. O termo humanidade nos condiciona à situação de animais racionais, sociais, egoístas, né? E a civilização, ela vem de civilidade, que é um refinamento que alcança o humano. Então, quando a gente fala de civilizações, nós estamos falando daqueles evoluídos de um movimento diferenciado. Quando nós falamos de humanidade, nós estamos falando do movimento animal, que corrompe, que mata, que viola, que faz as atrocidades típicas de alguém desalmado, porque o humano, ele praticamente é desalmado. O ser humano, ele já possui uma alma que já convenceu o corpo físico de que a evolução, o refinamento, a educação, o estudo, a inteligência são necessários. Então, quanto mais a gente deseja conhecimento, sabedoria, mais nos é acrescentado. Porque aquela parte tosca que fazia parte do nosso fractal, ela é retirada e acrescentam uma parte mais propícia para o momento daquele ser. E aí, voltando para eu sentada aqui de frente para a sala, o louco, ele é realmente o espírito. Por isso, ele está à beira do precipício sem a menor preocupação, porque ele não é um corpo físico. Ele precisa cair para se tornar um corpo físico, um ser humano, né? E o ego fala, cara, não vai, de novo não, e ele se joga voluntariamente. E por um tempo o ego não fala nada. E o louco, como espírito, ele funciona, né? E o ego, muito aborrecido, chora. Quem nunca ouviu um bebê chorar? Eu agora não posso falar, eu agora não posso fazer nada, eu vou chorar. É o ataque do ego, né? A sobrevivência, a luta pela sobrevivência, né? A ideia de escassez já começa na hora que tem que mamar. Se for mais de um, a gente vê na natureza, né? Os cachorrinhos, os gatinhos, né? Os bezerrinhos. Na hora de mamar, você vê que o ego já tá ali, né? A escassez, a sobrevivência, esse mundo é baseado nisso. Em todas as versões que houveram, a escassez e a sobrevivência era a chave de controle social. Bom, e o mais impressionante é que, segundo
os downloads que foram baixados hoje, né? Foi tudo hoje, gente. E eu tô aqui me expondo, dando cara a tapa, porque eu não tenho nada a perder. Depois que o meu astrólogo falou, eu falei, tá bom, então é hora de realmente começar a falar algumas coisas polêmicas. E eu quero deixar claro aqui que eu não sou a dona da verdade. Vocês podem se revoltar com o que eu vou falar, discutir, e até mesmo pensar um pouco mais a respeito. Eu tô falando o que eu ouvi, o que me foi dito, tá bom? E que essa ordem das cartas do tarô, né, ela não está assim tão correta, porque realmente as letras hebraicas, elas estão representadas no tarô, certo? E a primeira carta não é o mago, nem o louco. O louco é o último. É quando a gente parte, né? E quando a gente retorna. Mas é o retorno ao mundo, né? Depois do mundo. O mundo é a conclusão de um ciclo. E aí depois o louco se joga no mundo de novo, que é a alma, é o espírito. Ele é livre. O louco é livre, porque ele não está preso, ele não está crucificado. Crucificar-se é estar em um corpo físico, certo? Então a primeira carta do tarô, segundo eles, é Beit, que é a sacerdotisa. Não é Aleph que é a primeira carta. Não é Aleph que é a primeira letra. Bereshit Bara. Bereshit Bara. Beit. A primeira carta é a sacerdotisa. É ela quem abençoa aquele que vai chegar. É ela quem abençoa. Eu vou parar por aqui, porque são muitas informações e eu acho que essas já são suficientes para fazer um alvoroço entre os tarólogos. Eu só estou sendo a mensageira, eu só estou passando a informação que me chegou hoje. Hoje é dia 3 de junho de 2024, logo após a minha consulta com o meu astrólogo. E eu só tinha que fazer isso. Como diz ele, você não precisa fazer nada, você só precisa falar. Você não vai precisar fazer nada, você só precisa falar o que você sabe. Deixo vocês aí com essa informação para que vocês conversem entre si e que os cabalistas venham para essa discussão também, né? Porque tem mais coisa, mas eu não vou falar tudo agora. É isso. Como disse, não sou dona da verdade, eu sou apenas a mensageira. Sim, eu consigo estar em dois mundos. E trago essa informação de lá. Um grande beijo para vocês. E é isso. Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Tav. E tem a ver com a verdade. Tem a ver com a verdade. Ah, deixa eu passar uma informação básica. Quando Deus fez o mundo, naquela historinha lá, né, de Adão e Eva, criação dos bichos e tudo mais, toda aquela criação ali não tinha corpo físico, gente. Era tudo espiritual. Quando Deus estava criando o mundo, a terra, o firmamento, era tudo
espiritual, não tinha matéria, tá? Era tudo espiritual. Adão e Eva não tinham corpos físicos. Não tinham corpo de homem e de mulher. Os corpos físicos só vieram a partir da queda. A partir da queda, porque os corpos físicos são deste lugar aqui. E ficam neste lugar aqui. E o espírito é livre. Sempre foi livre. E outra informação, essa eu preciso passar, porque não são os espíritos que precisam ser ensinados. A punição que ocorre aos espíritos é dada por eles mesmos, não é uma punição que vem de Deus, mas é uma autocrítica que eles fazem por não terem conseguido domar o corpo físico. O físico pertence a Shekhinah. Shekhinah é a mãe divina. Então, no tarô, a Shekhinah é representada pela sacerdotisa. E por que ela é calada? Porque ela foi enviada para o exílio. Assim como Lilith foi enviada para o exílio. Por quê? Porque elas detinham o poder. Quem gera a vida tem o poder da vida. As mulheres têm um acesso ao espiritual de forma natural. É algo inato. É algo que é normal. A nossa intuição, ela é a comunicação telepática com a Mãe Divina, com a dona de tudo isso aqui. Mas isso é uma história para outro momento, é uma história muito longa e eu não quero misturar aqui as estações, tá bom? Deixo essa mensagem e eu espero que vocês compartilhem com pessoas que também são apreciadoras da Kabbalah, do tarô, para que seja algo que realmente traga um efeito divino a todos, um efeito primordial. Eu fico por aqui. Um abraço a todos, tudo de bom.